Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Hoje eu venho aqui dar um alerta muito importante, que eu creio que muitos pregadores hoje já pregam, já ministram sobre isso, mas lendo a palavra de Deus a gente não pode ficar calado. A gente, sabendo da verdade, não pode ficar quieto. A palavra que eu quero ler para os irmãos se encontra em 1 Gálatas capítulo 1, versículo 6. Que Paulo vem dizer para nós cristãos não serem enganados com o falso evangelho. Eu não quero dizer aqui, no começo do vídeo, que eu não estou aqui para me aparecer. Eu não estou aqui para que algumas pessoas olhem para mim e falem: olha, ele quer esse pregador porque ele está gravando o vídeo para o YouTube. Não. Eu estou aqui por outro motivo. E é talvez que se uma pessoa só visualizar este vídeo, uma pessoa só visualizar esse vídeo e abrir a mente para mim já é o suficiente. Porque é melhor que ficar parado na minha casa o dia todo. É melhor de alguma forma eu tentar evangelizar aqueles que necessitam de Deus e precisam da sua palavra. Nós não podemos pregar apenas em cima de púlpitos e falar que é crente. Estar 24 horas dentro da igreja, porque se for contar tempo de igreja, que você é crente, as cadeiras são mais crentes que nós, porque 24 horas as cadeiras não saem de dentro da igreja. Talvez o tempo de igreja não mande nada se você é uma pessoa diferente do que aquilo que você demonstra na igreja. Mas não é isso que eu quero falar. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Paulo não estava falando com o povo do mundo aqui, não. Paulo estava falando com crente. Porque Paulo fala: me impressiono que vocês estão se desviando tão depressa da sua religião. Paulo não fala isso. Paulo fala: vocês estão desviando tão depressa do evangelho. É Paulo querendo dizer que ele não está falando para o mundo, ele está falando para os crentes, para quem está dentro da igreja. E naquela época, naquele tempo atrás, ele está dizendo aqui: se chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, versículo 7, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo. Paulo está dizendo que não é o verdadeiro evangelho. Algumas pessoas o estão confundindo. Sabe para quê? Com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Corromper o evangelho. O que ele quer dizer com isso? É tirar o seu foco do verdadeiro evangelho. Ele quer corromper a sua mente. Porque hoje, meu irmão, você não precisa sair da igreja, como muitos pregadores dizem. Satanás quer te deixar dentro da igreja, mas com um evangelho diferente. Porque, meu irmão, um evangelho que não te renuncia do mundo, não te renuncia à forma que você se veste, porque isso importa sim. Porque Paulo diz na palavra que nós somos um culto lógico, um culto racional. Qual é o significado disso? É que você tem que cultuar a Deus sem abrir a sua boca. Na forma que você anda, você cultua a Deus. Pedro foi reconhecido pelaquela mulher junto àquela casa, porque ele andava igual Cristo, ele se vestia igual Cristo, ele falava igual Cristo. Se você está dentro da igreja e você não fala igual Cristo, você não se veste igual Cristo, o que eu quero dizer é se vestir certo. Porque a gente não vai vestir as vestes que eu usava naquela época, a gente atualizou outras vestes para nós hoje.
Mas se infelizmente você não está no evangelho que vai contra você, porque o evangelho ele não tem que ser mel e mamão com açúcar a todo momento, não. Deus é amor, Deus é justiça também, Deus é justo. O que você faz, você paga. Se você trai a sua mulher, por mais que a sua mulher e Deus te perdoe, você ainda vai pagar por isso. Por quê? Porque o que a gente planta, a gente colhe. Se você vive em fornicação com uma pessoa, duas, que seja 10 ou uma só pessoa, não importa, a fornicação é a mesma. Você se arrepende? Amém, glória a Deus, você vai pagar por aquilo que você fez também. Mas a diferença é que agora Jesus está do seu lado. Mas se você fornica uma vez, pede perdão a Deus, Deus perdoa. Você fornica 2 vezes, Deus pede perdão. Você pede perdão e Deus perdoa. Você não vive, você não é uma pessoa, você não é um pecador que pede perdão e larga o pecado. Porque o problema, meu irmão, não é o pecar, porque todo mundo peca. O problema é viver no pecado. O problema é viver no adultério, viver na fornicação, viver na gula, viver na fofoca, viver na calúnia, viver no disse-me-disse. Não precisa você fazer 1, 2, 3 vezes e achar que você está perdoado, não, porque você não é mais um pecado que você larga, é um pecado de estimação. Se você está numa igreja hoje que não confronta o seu pecado, me desculpe te falar isso, mas o evangelho está sendo pregado errado na sua igreja. Se você não sabe que o que você planta, você colhe, estão te ensinando errado. Paulo vem dizer, versículo 8, contudo, ainda que nós, presta atenção nisso, contudo, que ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Meu Deus, é Paulo falando, mesmo que um anjo, presta atenção, mesmo que um anjo desça do céu, um anjo desça do céu e prega um evangelho diferente do que aquilo que Jesus Cristo pregou, do que aquilo que Paulo pregou, é maldito. Nós temos muito em nossa mente, sabe o quê? Porque para a gente julgar o próximo, nós temos que tirar a trave do nosso olho, e é verdade. Você não pode julgar, mas você pode alertar, você pode avisar. Se sabe do erro do seu irmão, vai na cara dele e o confronta-o. É o evangelho que te manda fazer isso. Meu Deus, você vai ficar de chato, vai ficar de ruim, mas é muito melhor do que você virar as costas e falar mal dele para outro irmão. O nome disso é calúnia. Deus não gosta. Quando Paulo diz que mesmo que um anjo do céu prega um evangelho diferente, é o mesmo que eu falar que um pregador que fala em línguas, que pula na presença de Deus, que rodopia, que dá salto mortal, que tem voz fininha, que fala rápido ou tem voz grossa. Isso não vale de nada se o evangelho não for verdadeiro. Que fala com fala mansa, meus irmãos, Jesus é tão bom. Ele perdoa o seu pecado mesmo que você tenha pecado muitas vezes. Mentira! Porque Deus não vai fazer aquela cruz de brincadeira como você faz, não. Deus sabe a dor que Jesus sentiu lá. Para você viver no pecado. E depois achar que ainda vai ser perdoado por brincar com os mistérios de Deus. A Bíblia diz que o único pecado que não é perdoado é blasfêmia com o Espírito Santo. Então se você vive com pecado, você acha que o que é a blasfêmia? É isso. É você saber que adultério é pecado e continuar no adultério. Você saber que a fornicação é um pecado e você continuar na fornicação. Você está sendo blasfêmio. Você está blasfemando contra a cruz, contra o que Jesus fez por nós. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice.
cristão que não está pensando em ir para o céu, porque lá vai ser um lugar de bonança, um lugar de alegria, não. Ore, busque a Deus porque Ele já te salvou. Não é porque no céu vai ser bom, vai ser mel, vai ser delícia, não. Não é isso, porque nós não temos que ser crente para pensar em céu, não. Nós temos que ser crente pelo que Jesus fez por nós, lá na cruz do Calvário. Você quer pedir carro para Deus? Quer pedir moto? Peça primeiro discernimento de espírito, para que ninguém te engane, para que você perca a salvação achando que está salvo. Porque Satanás não precisa te arrancar da igreja, não. Ele precisa só achar que você vai ser salvo na igreja que você está. Me cancele ou não, talvez esse vídeo não chegue a lugar nenhum. A uma pessoa não importa. Só que assim, evangelho não te deixa fazer tatuagem, não te deixa vestir da forma que você quer. Evangelho de verdade não te deixa com vaidade. Não te deixa ser uma pessoa dentro da igreja e outra lá fora, não. O evangelho de verdade te confronta. E tem que aguentar a palavra que Deus tem pra você. Porque quando estava no mundo era pisado, chicoteado por patrão, por mulher, por amigos. Aí quando Deus te confronta, você acha ruim? Dê glória a Deus que Deus ainda está te confrontando, é porque Ele te ama e Ele quer o seu bem. Porque no dia que Ele parar de te confrontar, meu irmão, já era pra você. Busque a Deus enquanto ainda é tempo. E mesmo que se Jesus não voltasse, continue buscando a Deus. A gente fala de muito céu, esquece verdadeiramente o que a gente tem que fazer na terra ainda. Jesus está demorando de voltar, é verdade. Dê glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque se Ele voltar agora e você continuar nesse pecado de estimação, você não sobe. E já era. Já era. Não coloque no mundo, não busque aquilo que a traça e a ferrugem consomem. Não quer dizer que você não tem que ter carro, não quer dizer que você não tem que ter moto. Tem que ter sim, faça obra com isso. Glória a Deus. Mas pra que 3 carros, mas pra que 3 motos, mas pra que 10 casas, pra quê? Pra que você perde seu tempo no trabalho e deixa pra ir pro culto, pra ir trabalhar? E se Deus não te der mais saúde? Quer falar mal do dízimo? O que é 10% perto do que Deus faz por nós? Eu tenho consciência que os 10% de dízimo é pouco. Mas para que serve o dízimo? Para ajudar a igreja na terra. Deus não precisa do seu dízimo, não. Deus não precisa de 10%, 20%, 30%, 100% de dízimo. Deus precisa de você e da sua alma. O dízimo é para ajudar a igreja a buscar outras almas. Tem igreja que paga 600 mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil de aluguel. 10% ainda é pouco. Tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar ar-condicionado, que tem igreja que hoje tem internet, tem tudo. A minha não é no meu caso, não é o caso da minha, mas o aluguel é caro, as despesas são caras. E quem é que vai colocar esse dinheiro? Se não formos nós. Não se desvie do verdadeiro evangelho. Tem mais? A Bíblia diz muito mais que isso que Paulo está dizendo, mas eu quero só refutar isso em você. Vigie. Quer pedir para Deus alguma coisa? Peça discernimento para não ser enganado. Porque eu estou sentado numa cama, mas muitos estão sentados em bancos, falando coisas que você quer ouvir. Não aquilo que você precisa ouvir. Conforme já vos revelei, antes declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquilo que já recebeste, seja amaldiçoado. Versículo 10. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar o homem, não seria servo de Cristo? Você está querendo agradar a Deus? Você está querendo agradar a quem com as suas pregações? Não, eu não quero pregar duro não, porque os irmãos não gostam. Os irmãos não têm que gostar de nada, eles têm que receber a verdade, escutar e ficar quieto e mudar.
Irmão, não escolhe palavra, não. Lê em Davi quando já Davi derrubou o gigante. Mas lê lá em Davi quando ele pecou e os acusadores estavam o acusando. O tanto que ele sofreu. Por que ninguém prega isso? Hã? Quer pregar que Davi derrubou Golias? Quer pregar que Davi matou gigante, matou leão? Mas e quando Davi estava sozinho lá no meio das ovelhas? Sozinho não, porque Deus estava lá com ele. E quando os irmãos o humilharam, enquanto os próprios pais os desprezaram. Por quê? Porque era diferente, porque era um ruivo. Porque era o menor da casa. O homem vê com isso aqui, ó. O olhar carnal. E Deus não olha com o olhar da carne. Então peça a Deus que você olhe com olhos de espírito. Pare de querer agradar o homem. Comece a agradar a Deus. Deus te dá uma palavra de correção, pregue. Qual o problema? Mas saiba pregar. Não precisa falar que ele vai para o inferno. Você não alcançará os céus. A palavra é a mesma, mas de forma diferente. Versículo 10 para você entender. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Estás querendo ser agradável às pessoas e desagradando a Deus? João Batista foi morto porque desagradou o homem. Mas eu não vejo João Batista na Bíblia perdendo a salvação, não. Porque ele agradou a Deus. Ser apenas agradável às pessoas, se ainda estivesse buscando agradar a homens, não será servo de Cristo. Quem busca agradar a homens não é servo de Senhor, não. De Jesus, não. Não o Cristo que eu sirvo, não. Você não é servo de Cristo se você quer agradar a homens. Você é servo da sua própria carne ou de Satanás. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não o recebi da pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Amém? Fique na sua igreja. Está sendo pedrejado lá? Amém. Fique por lá mesmo. Porque você pode ser apedrejado pelos homens, mas a revelação, sendo de Deus, é o que importa. Paulo não foi aceito no começo, não. Você acha que a vida de Paulo foi só pregar, aleluia, curar, renovar, libertar, expulsar demônio? Não. O próprio apóstolo Pedro, que andou lado a lado com Jesus, o rejeitou. Então, se você é rejeitado pelos homens, liga pra isso não, meu irmão. Quer chorar, chora na presença de Deus. Não precisa ir pra internet, não precisa pra... Não. Quer ir pra internet, faça como eu. Mesmo que não esteja... Se esteja só uma visualização, isso é importante. Esteja firme com o Senhor. Com Deus. Amém? Deus abençoe a todos que escutaram. E que eu oro a Deus que essa pequena palavra chegue a pessoas que necessitam e precisam abrir os olhos de verdade. Deus abençoe.